Faz É tempo bem que eu não informal. uso. Olha aqui o Roberto, é bem informal, sabe? A gente Roberto, tudo não bom? precisa nem compartilhar não, professor. A gente vai Ah, conversando perfeito. aos pouquinhos, tá bom? Tá ótimo. Nós Tá bom. já estamos gravando. Na verdade, Roberto aqui mais uma vez presente. Agora, né, Roberto, a gente está com a oportunidade de escutar o doutor Marcos Nóbrega, não Roberto é? é craque, É, né, Roberto? exatamente. Estou aqui ainda bem acompanhado por craques. Isso é Boa tarde, importante. professor Adorei. Boa tarde, professor Marcos. Tudo bem? Tudo ótimo, rapaz, tudo ótimo. Maravilha. Ótimo review, professor Marcos Nobre. Professor Adorei, professor Marcos Nobre, eu tive a alegria e a honra de tê-lo, né, como meu avaliador, né, tanto no mestrado quanto no doutorado. Foi aí Isso. um membro das minhas duas bancas aí, tanto da dissertação quanto da tese. E meu orientador, de fato, não de direito, né, Marcos? Mas de fato, realmente, tanto aí na dissertação quanto no mestrado. Muito obrigado, meu amigo, por tudo. É um prazer grande. Então, olha aqui Joaquim presente, né? Joaquim, vou lhe passar a palavra, né? Já falei com o Marcos, tá legal? Para ele falar sobre a trajetória que ele vem desenvolvendo profissional e academicamente. Tá bom, Joaquim? Você com a palavra. Tá bom? Obrigado, Joaquim, por estar presente. Se puder abrir, Joaquim, o microfone, tá fechado o microfone. Fechado, muito bem. Podemos gravar agora. Estamos gravando. Eu quero agradecer, viu, Hélio, o seu convite, mais uma vez, sempre gentilíssimo de me permitir participar do grupo e também, nesse caso agora hoje, de fazer a introdução com a apresentação do nosso querido professor Marcos Nóbrega, né? Vou ler aqui um brevíssimo currículo, porque Marcos Nóbrega é dono de um currículo extenso. Nóbrega foi, aliás, é conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, é professor da Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, né, na qual nós participamos da mesma área acadêmica, né, que era de Direito Administrativo e de Direito Tributário. É pós-doutor pela Harvard Law School, pela Kennedy School of Government, Harvard University, pós-doutor pela Universidade de Direito de Lisboa. Acrescendo a essa vasta experiência, nosso amigo Marcos Nóbrega é bacharel, mestre e doutor em Direito pela UFPE, e também bacharel em Economia pela UFPE, e também em Administração de Empresas pela Universidade Católica de Pernambuco. Marcos é Visiting Scholar na Harvard Law School, Senior Fellow na Harvard Kennedy School of Government e professor visitante na Universidade de Lisboa. E, por fim, Visit Scholar na Singapore Management University. Então, é o que eu tenho a dizer. E agradecer o convite, né, que ele me pediu para convidar. Nóbrega também, além de ser um grande colega, um grande amigo, eu tenho a honra de ser meu substituto na coordenação da nossa área, que engrandece muito a administração, a coordenação da área acadêmica de Direito Administrativo, Tributário e Ambiental da Faculdade de Direito do Recife. Então, com a palavra ao nosso querido amigo Marcos Nóbrega. Muito obrigado, professor Joaquim. Saudar o professor Hélio, né, o Roberto, todos que estão aqui nos assistindo. E realmente é uma alegria participar e conversar com vocês. E aí foi muito bem colocado pelo professor Joaquim a minha trajetória, né? Na verdade, a minha primeira graduação, ela é uma graduação em economia, né? Na verdade, acho que talvez a minha grande paixão sempre tenha sido matemática, né? Acho que o Roberto é engenheiro que está aí, acho que é engenheiro, né? Eu sempre gostei de matemática. E aí tudo certo na minha vida para fazer engenharia. Então, em 86 surgiu o Plano Cruzado. E aí eu achei aquele negócio fascinante de ser economia, fui fazer economia na Federal, né? Eu achava que os economistas iam para a televisão, tá? Eu nunca fui para a televisão, mas eu fiz o curso de economia e foi um período muito instigante, não só economicamente, como politicamente, porque o Brasil estava se redemocratizando e no campo específico da economia a gente viveu um período aí de os chamados planos heterodoxos, né? Aliás, eu tive a oportunidade, dia desse, de encontrar com o professor André Lara Rezende, no Tribunal de Contas de São Paulo, e eu me lembro que, em 87, eu li o famoso paper dele, Moeda Indexada,
que é o chamado Plano Larida, foi a base do Plano Real. Se viu para o plano, algumas coisas, plano cruzado, mas basicamente o Plano Real. E eu disse a ele que aquilo foi um ponto de virada na minha intelecção sobre questões econômicas, etc. e tal. Fiz economia, então logo me formei em economia, fiz o concurso para auditor de controle externo do Tribunal de Contas. Aliás, curiosamente, isso nós estamos já em novembro de 1991, quando eu me formei, ao passo que fazia o curso de administração de empresas na Unicap. Então, logo eu me formei, eu fiz o concurso para auditor de controle externo do Tribunal de Contas, e eu me recordo que logo no começo de 92, não é, o tribunal, na ocasião, pagou um curso nos jovens concursados, eu era muito jovem, não é? A gente fez um curso patrocinado pela editora NDJ, que há muitos anos não tinha. Então, era um curso que tinha duas grandes estrelas, que era o professor Ivan Barbosa Rigolin, que ainda está por aí, e o professor Hélio Ourem, que, na ocasião, nos deu um curso de Direito Constitucional, o que, para mim, foi uma epifania, porque eu, como todo concursado à época, hoje não é mais assim, né? A gente achava que estudar Direito Constitucional era decorar a Constituição. E o professor Hélio mostrou que é tudo menos decorar, a Constituição é uma experiência viva. Então, isso me marcou muito. Meu primeiro contato, de fato, com a experiência constitucional foi com o professor Hélio, isso já faz muito tempo, né? Em 1992. Depois fui auditor da Secretaria da Fazenda e, por fim, fiz esse concurso em 1993 de conselheiro substituto do Tribunal de Contas de Pernambuco, né? Aliás, eu abro até um parênteses quando eu vou falar na sequência sobre o Tribunal de Contas. E, em 93 também, eu entrei na Faculdade de Direito do Recife como aluno do curso de Direito. Fiz Direito entre 93 e 97. Percebam vocês que esse curso de conselheiro substituto, a exemplo do que diz a Constituição não fala para substituto, a Constituição fala que o conselheiro pode ter as 4 formações, ou tem que ter notórios conhecimentos de economia, direito, contábeis e administração. Aliás, a Constituição não exige nem que o conselheiro do tribunal seja sequer formado. Mas o concurso público exigiu uma das 4 formações para fazer o concurso, e eu fiz como economista. Terminado o curso de Direito, eu fiz mestrado e doutorado aí, em Direito. Terminei meu doutorado em 2005, e tão logo eu terminei meu doutorado, tive sorte de abrir o concurso para Direito Administrativo. Então, assim que eu terminei minha formação, surgiu o concurso para Direito Administrativo que eu fiz. Eu passei juntamente com o professor Gustavo Juste e comecei a dar aulas aí. Portanto, o ano que vem vai fazer 20 anos. Eu sou professor aí da Casa de Tobias, onde fui professor de Direito Administrativo, Direito Econômico, fui chefe de departamento, fui coordenador da pós-graduação, enfim. A partir de 2007, eu comecei a fazer a minha carreira internacional, minha carreira acadêmica internacional, que com todas as dificuldades que nós temos, e nesse ponto específico, professor, eu sou muito grato ao Tribunal de Contas, que permitiu que eu fizesse a coisa que eu mais gosto na vida, é exemplo de todos nós, né, que é estudar, né? Então, o setor público permitiu, transferiu renda para todos nós, porque a gente aproveitou o tempo que a gente teve para estudar. E aí eu fui como visiting scholar para Harvard Law School em 2007. E foi uma experiência muito impressionante, porque eu vinha de uma escola de direito administrativo tradicional, não é? Que eu aprendi com Eli Lopes Meirelles e seus próceres nesse aspecto. Embora a minha porta de entrada na Law School foi com direito tributário, na verdade, porque o meu sponsor, à época, era um professor chamado Oliver Oldman. E o Oliver Oldman era um professor antigo, já estava até aposentado, mas eu continuava dando aula na pós-graduação. Era um professor, era um tributarista, que tinha vindo ao Brasil nos anos 60 para dar assistência técnica. Ele participava daquele projeto do governo americano, Aliança para o Progresso, para dar assistência técnica para os países em desenvolvimento, como se dizia à época. Então, ele ajudou no Brasil a formatar o ICM nos anos 60. Inclusive, ele tinha estado no Recife, etc. Então, nesse período, eu fiquei muito envolvido com 2 coisas, com a parte referente a federalismo fiscal, repartição de receitas, que foi, inclusive, o projeto que me levou à Law School, e também a questão do VAT, né, do Imposto de Valor Agregado. Inclusive, o professor Oldman, já falecido há muitos anos, ele até hoje tem um livro que é referência sobre VAT, né, que é bastante usado ainda nos Estados Unidos, sobre Imposto de Valor Agregado. Daí um pouco a minha interface com o direito financeiro e com o direito tributário. Na sequência,
ou mesmo antes disso, eu tinha já começado a trabalhar bastante com questões fiscais, porque fui um dos autores que mais escrevi no Brasil sobre lei de responsabilidade fiscal, né? Aliás, o segundo livro, o primeiro foi o professor Jacobi, o segundo foi meu. Eu escrevi bastante sobre lei de responsabilidade fiscal nesse período. Ao passo que eu estava na Law School, uma coisa que me interessou muito foi a Kennedy School, a escola de governo, né? Então, como visiting scholar, os senhores sabem muito, a gente pode fazer cursos e é sempre uma situação de muita flexibilidade. E aí, na Kennedy School, já em 2007, 2008, eu tive a oportunidade de fazer vários cursos lá de infraestrutura, teoria dos jogos. Isso foi muito bom para mim, né? Porque essa interface também com a questão pública, sobretudo com a questão de infraestrutura. O que foi robustecido em 2011, quando eu voltei a Harvard como Senior Fellow na Kennedy School. Eu entrei para um centro chamado Mossafar Ryan Center, que era um centro que cuidava muito de infraestrutura. Eu me lembro até que o diretor do centro, na ocasião, era o Larry Summers. Enfim. E aí, depois desse período, nós já estamos em 2011, 2012, 2013, eu fui professor visitante na Faculdade de Lisboa, e aí eu já estava consubstanciando um viés acadêmico muito para a área de infraestrutura, e, sobretudo, contratos de infraestrutura, o que proporcionou que, nesse período, eu já tivesse escrito meus primeiros livros sobre o tema. Então, estive em Lisboa em 2012, 2013. Em 2016, eu estive na Universidade de Singapura, na Singapore Management University, o que foi uma experiência muito rica, porque me permitiu que eu aprofundasse a ideia de contratos sobre esse aspecto, inclusive desta feita anglo-saxão, né, que é o direito que a gente tem lá. Na sequência, eu fui, em 2017, 2018, visiting scholar no MIT, passei um ano como visiting scholar no MIT, o que foi também uma experiência muito marcante, porque o MIT ele me deu a oportunidade de estudar um pouco o viés da tecnologia no âmbito do setor público. Isso é bastante importante, né? Como é que a gente pode usar a tecnologia? Eu estudei bastante, escrevi sobre smart contracts, sobre blockchain e etc. e tal. Eu publiquei livros sobre isso e tal. E minha última experiência foi em 2022. Eu passei um período como visitante na OCDE, em Paris, estudando exatamente a questão de licitação e tecnologia, como é que a gente pode melhorar as licitações no Brasil. Então, o meu espectro acadêmico é bastante amplo e essa é a minha experiência acadêmica, não é? Que segue em processo de permanente transformação, né? Permanente transformação. Eu estou muito envolvido, professor, nos últimos tempos com 3 temas que eu devo dizer. Primeiro é o tema do reequilíbrio de contratos de longo prazo. Eu tenho estudado muito a questão de teoria da complexidade, essa coisa toda, que tem a ver com a questão tributária também, sistemas móveis, sistemas dinâmicos não lineares, e, nesse sentido, discutindo a constituição de matriz de risco para os contratos de infraestrutura e também a questão da reforma tributária, mais pelo viés contratual, porque Papai do Céu não me deu inteligência suficiente para eu ser um tributarista. Então, eu sou administrativista porque é mais fácil. Mas o viés que eu me toca é a parte dos contratos, que a gente sabe que vai ter um imenso impacto em relação a isso. Então, isso é um breve resumo. Acho que publiquei 14 livros ou coisa e tal. Então, esse é E tive a oportunidade, e isso foi me dado pela minha vida acadêmica, de dar aula em diversos países, da China, Singapura, Chile, França, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, Moçambique, Angola, Cazaquistão, né? Eu dei aula no Cazaquistão. Então, me deu a oportunidade de andar por aí falando sobre México, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica. Então, eu viajei em muitos países dando aula sobre vários temas diversos, ainda volto na questão de contratação, de infraestrutura, etc. e tal. Me sinto em um momento muito especial da minha carreira acadêmica, com muitas ideias. Espero ter paciência, basicamente, e disposição para colocá-las no papel. Mas as ideias estão muito vivas na minha mente, e graças a Deus. Essa é a grande vantagem de ser professor, e eu tenho certeza absoluta que o que me salvou aí da loucura talvez tenha sido professor, né? Porque se eu fosse só servidor público, seria muito ruim.
para mim. Pelo menos para mim e certamente para a sociedade. Então, pelo menos eu sou também professor. Aliás, professor, me permita, eu estava um dia desse dando aula, aí uma aluna chegou para... Eu estava reclamando, né? Reclamando da faculdade, reclamando de todo mundo, reclamando de tudo. Né? Não tem estrutura, não sei o quê. Aí a aluna fez: professor, se o senhor está reclamando aí, por que o senhor é professor? Porque foi uma escolha sua. Aí eu disse: bem, aí eu parei assim, eu sou professor porque eu quero ser livre, né? Então, realmente, na universidade é onde eu sou livre, porque eu não posso dizer o que eu quero do meu trabalho, muito menos na minha casa. Mas na faculdade eu posso, eu escrevo o que eu quero, eu pesquiso o que eu tenho vontade. Então, acho que tem sido uma jornada muito interessante para mim. Então, essa é basicamente a minha história, digamos assim. Curta, porque eu não tenho muito a apresentar, então, portanto, é uma história curta. Bom, primeiro Né? não é curta não, né, Marcos? E aí me provoca a te perguntar o seguinte, com toda a liberdade, né? Tribunais de Contas, são 33 no Brasil, parece, algo em torno disso. Fala um pouco sobre tribunais de contas no Brasil, né? Diante de Olha, tanta experiência, dando aula em tantos países, né? Estudando em tantos países, o que é que você pode falar sobre tribunais de contas no mundo e no Brasil? bem, professor, em primeiro lugar, a gente pode dizer que há dois grandes sistemas de controle no mundo. Né? São dois grandes sistemas. A gente tem o sistema de auditor geral, que alguns chamam até 3 sistemas, mas, para simplificar, vamos falar de 2 sistemas. Então, a gente tem o sistema de auditor geral, que é o sistema que é adotado em países anglo-saxões ou de influência anglo-saxão, certo? Então, Inglaterra, Estados Unidos, África do Sul, acho que na América Latina só o Chile. São países de auditor geral. Então, o que é um modelo de auditor geral? O modelo de auditor geral é aquele no qual não há um colegiado, não há um tribunal colegiado. Né? Ele é comandado por um auditor geral. Tanto é, inclusive, que nos Estados Unidos, o órgão de controle lá é o chamado GAO, que antigamente chamava-se General Auditing Office. Depois de uns anos para cá, passou a ser General Accountability Office. Então, o modelo de auditor geral é um modelo que tem umas características interessantes. Primeiro que ele não é colegiado, portanto, ele é estabelecido por um auditor geral com mandato. Né? E esse auditor geral ele se reporta permanentemente ao parlamento. Né? Então, permanentemente, os reports do auditor geral ele é transferido, ele é estabelecido de acordo com o parlamento. O que caracteriza, fundamentalmente, esse modelo de auditor geral? 2 características fundamentais. Primeiro, ele é uma auditoria mais pró-eficiência. Ele é menos legalista e mais pró-eficiência. Então, eles não estão muito preocupados com conformidade, com as chamadas auditorias de conformidade. Eles estão mais preocupados com a questão da eficiência do gasto, etc. E tal. Por outro lado, e aí reside a sua grande fragilidade, ele é menos punitivo. Então, em regra, ele tem pouca capacidade de punir. Né? Ele apenas levanta as irregularidades e coloca e estabelece ao parlamento. Então, ele é pró-eficiente, ele é monocrático, né? Ele é pró-eficiência e e reporta todas as suas informações ao parlamento. Esse é o modelo de auditor geral, ou, como muitos também chamam, modelo Westminster. Né? O segundo modelo, eu acho até que é o modelo majoritário no mundo. Singapura, acho que o modelo majoritário ainda é o modelo de auditor geral. O modelo alternativo, digamos assim, é o modelo de Tribunal de Contas, que advém dos países de origem romano-germânica, né? E as colônias, os países ex-colônias. Né? Então, é Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha e por aí os países que têm tradição nessa estrutura jurídica. Então, portanto, os países de língua portuguesa, né? Brasil, Portugal, Angola, mas todos os países de língua portuguesa, eles são países que apresentam o modelo de Tribunal de Contas. Né? O que caracteriza, eu estou falando, inclusive, quando eu estou falando de modelo de Tribunal de Contas, eu estou falando de modelos, esses modelos de controle, eu estou falando de modelos puros, de modelos ideais, digamos assim. O modelo de Tribunal de Contas ele caracteriza também por outras observações importantes. Primeiro, ele é colegiado, né? São órgãos colegiados, e varia muito a maneira de indicação dos membros desses colegiados. Eles são colegiados, eles são, em regra, mais legal-based, então eles são mais baseados na legalidade.
na estrutura de controle pró-legalidade, menos eficiência e mais legalidade, e eles decidem, tomam decisões. Né? Eles tomam decisões. Eles têm muito mais possibilidade de punição. Eles são muito mais punitivos do que o modelo de auditor geral. O que tem acontecido nos últimos anos, em ambos os sistemas, é um hibridismo. Ou seja, o modelo de auditor geral começa a ter mais características, começa a absorver características do modelo do Tribunal de Contas, e os tribunais de contas começam a adotar modelos de auditor geral. No caso do nosso sistema brasileiro, e vou falar um pouco mais sobre isso, a gente adota certamente algumas características de auditor geral. Talvez a mais contundente disso seja as auditorias de desempenho, né? As auditorias de eficiência. Né? Hoje, o Tribunal de Contas ele se preocupa muito com a questão da qualidade do gasto público, etc. Tal. E aqui, professor, eu abro um parêntese para fazer uma reflexão. Quando eu entrei no Tribunal de Contas, ainda como autor de controle externo, né, como eu disse há pouco, foi o meu primeiro concurso, faz muito tempo isso, o professor Joaquim não era nem nascido, em 91, e eu me lembro que no primeiro dia de trabalho eu ganhei um carimbo e uma máquina Hamilton. Não havia nem computador naquela época. E, naquela ocasião, era um controle muito legalista, muito legal-based. Não é? E a impressão que eu tenho é que toda a estrutura do Tribunal de Contas, e durante muitos anos foi assim, toda a estrutura do Tribunal de Contas ela culminava com o julgamento final das contas. Então, é todo um preparatório, uma estrutura preparatória para culminar com o julgamento. Passados anos, eu tenho uma firme convicção que julgamento de contas é uma parte, hoje em dia, é uma parte da missão do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, hoje, eu vejo o sistema do Tribunal de Contas como uma agência de accountability que faz controle. O Tribunal de Contas hoje pode avaliar a qualidade da merenda escolar. Por exemplo, fizemos um trabalho aqui muito interessante ano passado e conseguimos erradicar os lixões no estado de Pernambuco. É uma atividade que ninguém imaginava que pudesse ser feita 30 anos atrás. Não por dificuldade técnica e também falta de pessoal, mas, sobretudo, porque não havia espaço, digamos assim, na estrutura, no sistema, para que esse tipo de ação pudesse ser empreendida. Né? Então, hoje, a gente atua em várias searas de políticas públicas. Um grande desafio do Tribunal de Contas é o desafio da avaliação de políticas públicas. Por isso que me cabe dizer que o sistema Tribunal de Contas é um sistema de accountability que faz controle. Quanto à estrutura, me permita dizer que o Tribunal de Contas tem vários tipos, tem três, basicamente, tipos de tribunais de contas no Brasil. Né? A ideia é de onde vem o gasto determina a competência da fiscalização, certo? Então, se é gasto federal, é TCU. Se o gasto é estadual ou municipal, é competência do Tribunal de Contas do Estado ou do Tribunal de Contas do município. Por exemplo, suponha que o município do interior tem um convênio do governo federal, do ministério tal ou qual, e vai fazer cisternas, e há desvio no valor dessas cisternas, etc. Tal. Se o recurso é federal, é competência do Tribunal de Contas da União. Portanto, eu tenho, em primeiro espectro, eu tenho o Tribunal de Contas da União, né, formado por 11 ministros, se não me falha a memória, 9 é o Supremo, né? Não, 11 é o Supremo. Não é? 11 é o Supremo e 9 é o TCU. Exatamente. Né? Então, toda a modelagem da Constituição Federal ela faz menção ao TCU, e aí você reproduz esse modelo para os demais tribunais. Né? O Tribunal de Contas da União, nesse turno, ele é formado por 9 ministros, sendo 6 do Parlamento, 3 da Câmara e 3 do Senado, e os outros 3 de indicação do presidente da República, sendo ele, primeiro, entre conselheiros substitutos, depois entre Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e, por fim, de livre escolha e nomeação. Percebam que esse modelo se reproduz nos estados e depois tem uma discussão constitucional no âmbito dos estados. Mas esse modelo se reproduz e é importante dizer de onde vem a vaga remanesce. Então, se foi um conselheiro, um ministro que veio da cota da Câmara, quando ele se aposenta ou ele se afasta, entra outro de cota da Câmara. Embora a Constituição Federal não fala Câmara e Senado, fala Congresso Nacional. Né?
Por exemplo, se é um ministro que vem da vaga de ministro substituto, que no caso do TCU é o ministro Benjamin Zingler. Quando ele se aposentar, ele deve talvez ter pouco menos de 10 anos ainda ao tribunal, vai outro da vaga de ministros substitutos. Né? Depois, a gente tem o modelo que é o modelo majoritário, que é o Tribunal de Contas dos Estados. Todos os estados da federação e mais o Tribunal de Contas têm Tribunal de Contas dos Estados, certo? Muito bem. No entanto, há uma anomalia aí, há uma dupla anomalia aí. Não diria anomalia no sentido pejorativo, há uma situação diferenciada, que é o caso dos estados do Pará, Goiás e Bahia, que tem Tribunal de Contas dos municípios, com S. Então, nesses estados, eu tenho um Tribunal de Contas dos municípios que controla e fiscaliza todos os municípios da Bahia, por exemplo. Da Bahia, por exemplo. E o Tribunal de Contas do Estado da Bahia fiscaliza as contas do Estado da Bahia, do governo estadual. O mesmo se dá em Goiás e o mesmo se dá no Pará. Havia, até 2 ou 3 anos atrás, o Tribunal de Contas dos municípios do Ceará, que foi extinto e foi absorvido pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, essa é a primeira situação atípica que nós temos em relação a tribunais de contas. E a segunda delas ocorre exclusivamente no âmbito dos municípios do Rio e São Paulo, onde eu tenho o Tribunal de Contas do município. Nesse caso, no caso do Estado de São Paulo, por exemplo. O Tribunal de Contas do município de São Paulo só fiscaliza as contas da capital. E o Tribunal de Contas do Estado fiscaliza as contas de todos os municípios do Estado de São Paulo, exceto capital e as contas estaduais. Então, essa é basicamente... Eu peço para... Dado que conhece tanto o assunto, teria alguma justificativa histórica para o Pará, Goiás, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo? Haveria alguma justificativa histórica para isso? Não é? Assim no como... caso da Bahia... No caso da Bahia... Não conheço, nunca ouvi falar de alguma razão de ser. Os tribunais são tribunais muito antigos, né? Você sabe que o mais antigo do Brasil é o Tribunal de Contas do Piauí, que veio até antes do Tribunal de Contas, antes do TCU, é o Tribunal de Contas do Piauí. E cada um se adequou às suas peculiaridades locais. Deve ter razão, eu realmente não sei. O nosso Tribunal de Contas de Pernambuco, ele é um tribunal de 1968. Ele foi criado pelo então governador Nilo Coelho. O senhor sabe também que o grande patrono dos tribunais de contas no Brasil foi Rui Barbosa, né? O TCU foi criado sob as hostes de Rui Barbosa. Tanto é que ele é o patrono dos tribunais de contas, é Rui Barbosa. Então, é uma instituição, obviamente, centenária que se moderniza, apresenta, inclusive, me permita dizer, e eu posso dizer isso sempre, sem dúvida, o modelo Tribunal de Contas brasileiro é a maior rede de controle do mundo. Não há nenhum outro país, isso evidentemente se dá pelo tamanho do Brasil também, mas é a maior rede de controle do mundo. Não há nenhum outro país que apresente um sistema de controle tão capilarizado como o sistema de Tribunal de Contas no Brasil. Lamento, inclusive, quando da Constituição de 88, que tive o primeiro contato, repito, aí, com o professor Hélio Ourem, a gente não ter dado força jurisdicional ao Tribunal de Contas, né? É um tribunal administrativo, embora muitos falem que você teria a chamada jurisdição de contas, acho que é uma forçação de barra. Eu acho que é um tribunal administrativo, embora chame-se tribunal, é um tribunal administrativo. Diferente desses outros países que eu citei, França, Itália, Alemanha, é jurisdição, é judiciário. Aqui é tribunal administrativo, que diminui... O que a gente vive, na verdade, é uma situação muito curiosa no âmbito dos tribunais de contas, porque ao Professor, só um detalhe. Falou na França. Será que os tribunais administrativos são realmente menores do que os tribunais jurisdicionais? Porque na França o Conselho de Estado tem um papel muito grande. É muito importante. E o Mozinho da Silveira transportou esse modelo para Portugal, né? Então, os tribunais administrativos têm uma importância enorme em Portugal, né? Haja visto o Supremo Tribunal Administrativo, STA, né? Com a qual contamos constantemente uma participação, Joaquim sabe disso, com um filho de um ex-grande ministro do Supremo Tribunal Administrativo de Portugal, que é o doutor Júlio Tormenta, né, Joaquim? De vez em quando ele está aqui conosco, né? Quem sabe até venha hoje, não sei. Exatamente. Pois é, eu acho que deveria ser, a gente perder essa oportunidade na Constituição de 88, eu acho que daria mais força às nossas decisões, eu acho.
Agora, a gente vive, professor, uma situação um pouco esdrúxula, porque, ao passo que ao longo do tempo a gente tem tido algumas decisões, alguns reveses importantes no Supremo Tribunal Federal sobre as nossas competências. No caso da ficha limpa, né, se achava que a decisão do Tribunal de Contas era a última palavra, o Supremo disse que não é. Há uma decisão de alguns anos dizendo que realmente a última palavra sobre o julgamento de câmaras municipais é da prefeitura, de contas de prefeito é das câmaras municipais e não do TCE, TCU e tal. Por outro lado, a gente tem visto um enlarguecimento das competências dos tribunais de contas. Não é? E isso tem sofrido muitas críticas. Né? Por exemplo, será que é competência do Tribunal de Contas dizer se a joia de Bolsonaro vai ficar no cofre A, B ou C? Essa é uma pergunta. Será que é competência do Tribunal de Contas abrir uma investigação sobre ações de assédio na Caixa Econômica Federal? Não sei. Quem tem que dar a palavra em relação a isso é o Supremo Tribunal Federal. Então, eu vejo que há eu acho, inclusive, e aí é uma visão muito crítica que eu tenho em relação ao controle, eu acho que há um esgarçamento e é preciso dar um freio de arrumação de controle para ver a quem compete cada coisa. Não é incomum, professor, no meu gabinete, chegar um prefeito e dizer assim, o Tribunal de Contas do TCE diz, o autor do TCE disse uma coisa, o promotor disse outra, o cara da Polícia Civil disse outra, e eu vou seguir quem? Então, acho que há um desarranjo institucional desse tipo de coisa. Então, acho que a gente precisaria definir mais claramente as competências dos tribunais de contas, não é verdade? Agora, não tenha dúvida que a gente tem melhorado, é porque acho que a gente falha ainda um pouco na comunicação. A gente tem feito trabalhos muito interessantes, muito bons de aplicação de recursos públicos, etc. e tal. Temos crescido bastante nos últimos... O Tribunal de Contas hoje é fundamentalmente diferente do que era há 30 anos atrás. Fundamentalmente diferente. E hoje a gente está muito aberto, professor, ao uso de inteligência artificial, tecnologia de informação. Isso tem ajudado muito no âmbito do controle. Agora, é sempre um processo difícil, né? Porque a corrupção, você sabe muito bem, você dá um passo, ela já deu 3, né? Ela já deu 3, né? Então, não é um processo fácil. Né? Enfim, esse é mais ou menos o nosso panorama, no caso brasileiro. Né? Enfim. Com relação à escolha dos membros, dos conselheiros, dos tribunais de contas estaduais, poderia, assim como fez com o Tribunal de Contas da União, fazer um resumo de como isso efetivamente funciona? Pois não, professor. A ideia é a simetria constitucional, né? Embora a gente saiba muito bem que há uma diferença, porque ao passo que no TCU é 9, nos estados são 7. E aí, primeira dúvida que surgiu é como é? É 4 da Assembleia e 3 do governador, ou é 5 da Assembleia e 2 do governador? Muitas constituições estaduais, pós-88, a nossa não foi assim, a nossa Constituição Estadual é de 89. Muitas constituições estaduais colocar o 5-2 para puxar para o parlamento, sabe como é? 5 da Assembleia e 2 do governador. Todas elas que foram julgadas pelo Supremo Tribunal Federal foram consideradas inconstitucionais e há muitos e muitos anos nós temos claramente clarificado o modelo de 4-3. Portanto, 4 pela Assembleia e 3 pelo governador. Essas 4 escolhas da Assembleia seguem também essas regras, seguem as regras de a cadeira que você ocupa, se vem da origem, mantém-se na origem. Né? Então, se é uma vaga de conselheiro advindo da Assembleia, quando ele se aposentar, a vaga é da Assembleia. Muito bem. 4 da Assembleia e 3 de nomeação pelo governador. A primeira vaga de todas é do conselheiro, a primeira vaga do governador, perdão, a primeira vaga do governador tem que ser do conselheiro substituto. Aqui eu abro um parênteses. Conselheiro substituto, durante muito tempo, muitos tribunais não tiveram. Nosso tribunal aqui foi pioneiro, quando fez o concurso lá em 93. Nós temos em atividade 8 conselheiros substitutos. Portanto, eu entrei em 96, eu estou há 28 anos como conselheiro substituto, a gente substitui os conselheiros. Na prática, a gente atua como conselheiro o ano todinho. A gente fez concurso, né? Nós somos concursados. É um cargo vitalício.
Pois bem, então a primeira vaga do governador é de conselheiro substituto. Aqui, no nosso caso, ela foi provida há quase 20 anos pelo conselheiro Valci Pascoal. O atual presidente do Tribunal de Contas era conselheiro substituto ainda desse concurso, o único que tivemos na história, que foi o concurso 93. A segunda vaga é a vaga de Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, que é um Ministério Público especial. Perceba que esse Ministério Público junto ao Tribunal de Contas não pode oferecer ação penal, né? Qualquer indício de crime tem que ser enviado ao Ministério Público Comum. Não é? Também foi provida no nosso tribunal, e é o conselheiro Disseu Rodolfo. E a terceira vaga, que é livre, é provimento do conselheiro Carlos Neves. Né? Então, e aí nós temos já esse quadro completo. Né? A gente deve, como são todos jovens, é possível que tenhamos uma estabilização, porque um dos problemas que a gente teve ao longo dos anos todos foi um rodízio muito grande de conselheiros, porque entravam com a idade um pouco maior e era 70 anos. Então, você teve, ao longo dos anos, muitas vezes, em muitos tribunais, um rodízio muito grande de conselheiros, o que dá uma instabilidade jurisprudencial, muitas vezes. Isso agora deve manter-se com essa estabilidade ao longo desse período todo. Entendeu? Cargo vitalício, evidente, portanto, até 75 anos. Não é? Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Um concurso especial, como é que isso vem funcionando? Nós tivemos 2 concursos, professor. Nós tivemos um concurso de 93 e outro de 95. É um concurso específico. Né? Aliás, eu devo dizer com toda sinceridade que os concursos de conselheiro substituto e de Ministério Público junto ao Tribunal de Contas são um dos mais difíceis do Brasil. Né? Está aberto agora um concurso para conselheiro substituto em Rondônia, não, em Roraima, uma vaga, em Roraima. Então, sempre assim, uma vaga, 2 vagas. Aqui tivemos mais vagas, porque nunca tínhamos conselheiros, tínhamos substitutos ainda antes de 88, que eram nomeados. Né? Depois de 88, a gente passou a ter o concurso e acho que estamos aí. Somos os mais antigos do Brasil aqui e acho que temos dado, ao longo desses anos todos, uma contribuição importante nesse processo todo. Né? Então, professor, me diga uma coisa, com relação aos concursos públicos para acesso aos variados cargos no Ministério Público, poderia falar sobre eles, já que está desde o início dos anos 90 no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco? Pois é, foram 2 concursos, acho que 93 e 95, concurso para bacharel de Direito, concurso de provas e títulos, e a exigência envolve muito a questão do controle. Né? Esses concursos para o Ministério Público não envolveu direito financeiro, mas nenhuma área como matemática, não havia nada, não exigia isso. Nunca exigiu. Isso era exigido para o concurso de conselheiro substituto, matemática, estatística, informática, essa coisa toda. É um mix, né, de várias atividades, porque o espectro do substituto é contabilidade, administração, direito e administração pública, e isso também é para o lado do Ministério Público, embora, evidentemente, claro, dosado em sua grande maioria na parte de direito. Né? Há, inclusive, uma peculiaridade, no caso do meu cargo. Quando foi feito meu concurso, não foi exigido 35 anos. Né? Por quê? Porque não sei, não foi exigido. Né? E o senhor sabe muito bem que, para ser conselheiro, tem que ter 35 anos. O argumento era o seguinte: você pode ser presidente da Câmara com 21 e você está na linha sucessória. Não sei. Esse era o contra-argumento. Depois, tanto é que quando eu entrei, eu tinha 27. Depois, o Supremo Tribunal Federal disse que era razoável exigir 35. Então, os concursos de conselheiro substituto, já no começo dos anos 2000, todos foram com 35 anos. Então, o nosso não exigiu. Tanto é que todos que entraram tinham menos de 35 anos, o que significa que a gente vai ficar durante muito tempo ainda. Eu ainda tenho, se eu quiser ficar, 20 anos por lá. Então, professor Marcos, eu queria destacar aqui a presença da doutora Heloísa Baltar, delegada da Receita Federal em Recife. Muito obrigado por estar presente. E eu queria também perguntar-lhe
O seguinte, veja, o Tribunal de Contas é uma instituição muito importante, mas, como falou, não trata apenas de corrupção. Tá? Me parece que um dos problemas no Brasil é a descontinuidade dos serviços, né? Ou seja, as obras começam, os serviços começam e, de repente, as obras param. Saiu recentemente um número dizendo que metade das obras públicas estão paralisadas no Brasil e isso termina provocando no Poder Judiciário um problema, né? As re-ratificações de contratos, os aditamentos. E, então, teria condição de falar sobre esse problema que ocorre, um problema sério, que ocorre no Brasil, ou seja, a descontinuidade. Começam as obras não têm sequência. Poderia falar um pouco sobre isso, Claro. Eu professor estou Neto? tentando até procurar um livro aqui, que acabou de sair em português, de um autor norueguês chamado Bent Fleisberg, que ele analisa obras públicas no mundo todo e tal. E aí a tese dele é que é tudo para dar errado mesmo. Ou seja, obra pública, como diz um amigo meu, né? É obra tatuagem de casamento, né? Pense muito antes de fazer, porque para se desfazer é muito difícil. Eu mesmo participo, há uns 2 anos atrás, o TCU reiteradamente faz isso, professor, mas ele sempre faz uma análise sobre obras públicas paralisadas, né? Então, acho que há 2 anos atrás, o TCU ele fez um trabalho e chegou à conclusão de que nós temos 8.600 obras paralisadas, 8.600 empreendimentos e 21 mil obras paralisadas no Brasil. 21 obras paralisadas no Brasil. A gente tinha um percentual de 29% das obras paralisadas, das obras que estavam em curso, estavam paralisadas em 2020, e em 2023 esse número passou para 41% de obras paralisadas. E, de acordo com o próprio TCU, o valor total dos recursos investidos passou de 75 bilhões em 2020 para 113 bilhões. Então, nós temos 113 bilhões de recursos que foram até agora não aproveitados totalmente, porque as obras ficaram paralisadas. E essa mesma análise do TCU foi observado que as principais razões que levaram à paralisia dessas obras é a insuficiência de coordenação, planejamento, monitoramento e avaliação. A meu juízo, e eu lido com esse negócio há muito tempo, né? A meu juízo, eu acho que há 2 grandes fatores que levam à paralisia de obras. Primeiro, a má elaboração do projeto básico. Esse é um problema claro. Quer dizer, nem a própria administração sabe o que quer. Então, é um problema do projeto básico e o problema do superfaturamento. Então, são 2, claramente. Existem uma série de problemas. Cada obra tem sua característica básica, né? Aliás, eu estava dizendo desse numa aula que todo buraco é órfão, né? Porque quando a obra dá certo, todo mundo é pai, né? O aeroporto do Recife tem Jabas, Arraiz, não sei o que mais, todo mundo é pai do Eduardo Campos, todo mundo quer ser pai do aeroporto. Mas a obra, meu amigo, é de uma orfandade melancólica. Ninguém quer se responsabilizar quando alguma coisa dá errado. Então, a gente tem esses 2 problemas, mais ou menos, que é o problema de projeto básico e o problema de superfaturamento, né? Então, inclusive, o próprio TCU, ainda no seu estudo realizado recentemente, diz que as obras paralisadas incluem, basicamente, os grandes tipos de obra, né? Construção, ampliação de escolas, depois você tem estradas e hospitais, né? E só no caso, por exemplo, de educação, você tem 3.580 obras paralisadas. E, no caso de mobilidade urbana, 1.854 empreendimentos parados. No caso da saúde, cerca de 400 obras. Isso foi avaliado pelo TCU. Então, o grande desafio, inclusive, eu participei recentemente no TCU de um grupo de trabalho, de um task force, para tentar descobrir como é que a gente pode reequilibrar esses contratos para que os contratos eles possam voltar a funcionar. E veja, professor, que algumas coisas são interessantes em relação a isso. Há pouco, desde 2021, nós aprovamos a nova lei de licitação. E a nova lei de licitação ela apresenta um artigo muito interessante, o artigo 147, que diz que
Antes de você paralisar a obra, você tem que fazer o que a gente costuma chamar uma espécie de due diligence invalidatória, ou seja, você tem que ver como é esse negócio, porque parar a obra você vai desempregar, você vai deteriorar, você vai ter um custo, então você tem que fazer uma análise custo-benefício se vale a pena, porque o que acontece muitas vezes, e acontecia muito no passado, muito no âmbito do Ministério Público, o cara diz assim, o contrato é nulo de pleno direito, parava a obra, sem saber o que ia acontecer naquela região, e etc, etc, etc e tal. Muitas vezes, professor, eu tinha uma estagiária que ela era de Cumaru, né? Ela foi minha estagiária na Federal, foi minha aluna na Federal, era minha estagiária muitos anos atrás, e ali passava a Transnordestina. Ela disse que a cidade mudou economicamente porque as pessoas começaram a investir em self-service, em pousada, porque o fluxo de trabalhadores, de pessoas na cidade aumentou muito. De repente parou, acabou-se tudo. E para numa canetada. Não é vai parando, não. É um freio de arrumação, parou, acabou-se, pronto. Uma semana depois foi todo mundo embora. Está entendendo? Então, hoje, boa parte do impacto dessas obras paradas poderia ser evitado. E veja o que a lei de licitação ela diz, professor. Ela diz que, na maioria das vezes, a gente pode preservar o contrato. Termina essa obra e depois vê perdas e danos. Depois resolve o que vai fazer. Mas termina esse negócio. Aliás, o livro do Flansberg, me permita, ele dá uma grande lição. Ele diz o seguinte: planeje devagar e termine rápido. Quanto mais terminar, melhor. Quanto mais demora, é mais caro. E ele dá um exemplo que todos nós conhecemos, que é até uma obra em casa. Quanto mais tempo Joaquim tem cara de rico, vive fazendo reforma. Uma reforma no banheiro, ele é um monstro. Ele do banheiro vai para a sala, que vai para a varanda, e ele não tem fim, não. Termine o mais rápido possível, meu amigo. Quanto tempo mais demorar, mais caro vai ficar. O que é intuitivo. Agora, eu acho também, essa é uma opinião muito pessoal, né, professor? Eu acho que a gente sempre tem que trabalhar em obra com second best, né? Porque esses orçamentos é tudo meio estimativa, né? A gente não sabe exatamente quanto custa. A gente não sabe na casa da gente como é que a gente vai saber numa obra que lá no Pará, sabe? A gente sempre vai trabalhar com second best. Me diga uma coisa, 30 ou mais anos de tribunais de contas, são 33 tribunais de contas distribuídos pelo Brasil. Eles se comunicam, porque a impressão que me fica é que tem, por sermos uma federação, tem muitas obras realizadas com dinheiros municipais e federais, e aí fica aquela discussão sobre a aplicação desses dinheiros que não são apenas de uma só unidade política. Então, como é que funciona a comunicação desses 33 tribunais de contas distribuídos pelo Brasil, o que é uma característica diferente de muitos países que são unitários, né, professor? Nós somos uma federação, é verdade. A gente tem feito um esforço muito grande, professor, nos últimos anos, de integração do sistema, né? E esse trabalho tem sido feito muito pela Atricom, que é a Associação dos Membros do Tribunal de Contas, e também pelo Instituto Rui Barbosa. Então, hoje você tem marco de medição de qualidade de tribunais, etc. e troca de informações em relação a todos eles, né? Agora, restringe a questão de competência, né? Obra federal é TCU, a gente não lida naturalmente com elas. E é curioso, professor, vou falar sobre minha experiência. A gente empobreceu tanto em Pernambuco que não tem mais, as obras sumiram. Eu me lembro que há uns anos atrás a gente julgava, ia lá ver a prestação de conta do município, tinha obra. Obra porque era feito com recurso municipal, né? Ou estadual, né? De uns 10 anos, desde a crise de 2013, sumiu as obras. Tem obra federal, né? Mas estadual e municipal sumiu. Então, nunca mais julguei um processo que tivesse obra pública. Sumiu porque empobreceu, né? Entendeu? Agora, não é fácil mesmo, não. Mas não é fácil em todo canto, professor. O próprio livro, como eu citei, disse que a obra de Sidney custou 1.400% a mais. Então, não é uma coisa fácil. Você lida com muita incerteza. E parece que agora, por sermos um sistema federal, essa questão pode se complicar um pouquinho mais. Tem uma reforma tributária aí, né? E os tribunais de contas são constituem sujeitos importantes nessa reforma tributária. Está aí o Roberto. E aí eu queria falar um pouco sobre aí os tribunais de contas na reforma tributária do Brasil. Está aí o IBS, CBS, Imposto Seletivo. E aí, qual a função dos tribunais de contas na reforma tributária, professor? Veja, professor, eu vejo duas funções muito importantes, né? A primeira delas é uma função in latere, assim,
que surge, que deriva disso, que é o tema que eu estudo já há algum tempo. É o impacto da reforma tributária nos contratos de longo prazo, né? Eu não tenho a menor dúvida de que é um meteoro que vai cair nos contratos em 2020, a partir de 2026. Né? Porque os astrônomos analisaram e disseram que vem um grande meteoro destruir a Terra, ou pelo menos cair na Terra em 2026. Então, a gente já sabe que vai cair. Isso vai impactar contratos de ônibus, contrato de setor de saneamento, todo tipo de contrato, todo contrato na economia, certamente, mas é contrato público, certamente, concessões e etc. Vou apenas lhe dar um dado importante. O setor de saneamento não entrou no regime especial. Então, estima-se que a alíquota, a tributação do setor de água e saneamento, de 0 vai passar para 18%, porque ele não entrou em regime diferenciado, especial, sei lá. O setor de parque de diversão entrou, mas o setor de saneamento não entrou. Então, como é que isso vai ser? Como é que se dá esse equilíbrio? Você vai repassar isso tudo para a comunidade? Ninguém sabe. Então, o primeiro impacto, eu acho que é analisar esses contratos. A gente vai ter muito trabalho na área de infraestrutura, que é uma área que o tribunal atua amplamente. Mas, do ponto de vista constitucional, a grande observação do Tribunal de Contas é exatamente chancelar as alíquotas de referência. Né? O que vai acontecer, professor? A gente vai começar um período de transição que vai se dar a partir de 2026. Né? Então, a gente inicia com um processo de transição. O Ministério da Fazenda vai fazer as propostas dessas alíquotas de referência, que serão chanceladas pelo TCU e definidas em resolução do Senado Federal. Qual é a ideia das alíquotas de referência? É manter a carga tributária do patamar que se encontra. A primeira pergunta, no entanto, é saber qual é a carga tributária. Quem sabe? Ninguém sabe, não. A gente está vivendo com fenômenos muito complexos. A economia é um fenômeno muito complexo. Então, é tudo mais ou menos um chute. Né? Aliás, eu faço minha as palavras do grande físico norueguês, né, Niels Bohr, né, que é da mecânica quântica. Ele dizia que é muito difícil fazer previsão, sobretudo quanto ao futuro. Então, é muito difícil saber como a economia vai se comportar. Então, o grande papel do TCU é exatamente chancelar essas alíquotas de referência, e há um programa que foi construído pela Secretaria da Receita Federal para gerar essas alíquotas, e essas alíquotas depois serão submetidas serão chanceladas, né? O cálculo chancelado pelo TCU e submetidas mediante resolução do Senado Federal. São essas alíquotas, portanto, a principal, digamos assim, competência dos tribunais de contas na reforma tributária em relação a isso. Sem falar, evidentemente... Ficando com esse assunto que é tão importante, a Receita Federal tem o CETAD, né, o Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros. Existem números, né, com relação à carga tributária brasileira. O senhor acredita que esses números não são muito confiáveis? Por quê? Eu vou dizer, eu não confio, porque é muito difícil você definir. Se fala em 26,5%, mas o cara já fala que é 27%, outro já fala que é 28%. É muito difícil. A economia é muito complexa, professor. A economia é muito complexa. Os agentes econômicos eles mudam seus incentivos a cada momento. Não tem como saber. Eu acho, né? Eu acho que não tem como saber. Aí volto à primeira parte da minha fala. Uma coisa que eu tenho estudado muito é sistemas lineares, dinâmicos não lineares, teoria da complexidade. Mas, professor, eu pergunto, no caso do Estado de Pernambuco, quer dizer, existe o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, e vocês mantêm contato em busca de informações com a Secretaria da Receita Estadual, com as Secretarias das Receitas Municipais? Como é esse diálogo entre o Tribunal de Contas e a parte fazendária? Muito pouca, professor. Sempre foi muito pouca. A gente, basicamente, sempre se preocupou com o lado da despesa. O lado da receita nunca foi uma grande preocupação do Tribunal de Contas. Então, abre-se, talvez, uma grande vereda de atuação do controle, e temos que todos aprender juntos, né? Porque a gente não sabe, não. Porque a gente não está acostumado a tratar de... Embora é bom que se diga, professor, uma competência consignada no artigo 70, 71 da Constituição Federal é a renúncia de receita.
E a gente nunca analisou claramente renúncia de terceiro. O TCU, sim, mas os tribunais estaduais, não. Né? Então, ainda temos somos um controle ainda um pouco capenga, muito focado na despesa e pouco na receita. Né? Então, vai ser um desafio muito grande a implantação dessa reforma tributária, também no âmbito dos tribunais de contas. Né? O Roberto Albuquerque, que, pelo que eu entendi, foi seu aluno, ele está trabalhando, né, Roberto, bastante nesse setor da reforma tributária. Eu não sei se você fez alguma pergunta, se tem alguma ponderação a respeito sobre a reforma Roberto tributária. é um caso não incomum de aluno que sabe mais do que o professor. Não é incomum. Roberto. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Porque, na verdade, professor, o professor hoje ele é um aglutinador, né? Porque o conhecimento é livre, né? Porque antigamente o cara ficava lá na frente falando e o aluno não tinha acesso a nada. Hoje a informação é livre, né? Então o professor é um aglutinador do conhecimento, né? Trazer as pessoas junto para debater, né? Enfim, aliás, deixa eu perguntar até ao professor Roberto, se você me permite, professor, qual é o impacto disso no fisco municipal, hein? Há um sentimento de pânico, ou ninguém está nem pensando nisso, vai pensar em 26. Como é, hein, Roberto? De início, muito boa tarde novamente. Saúdo os professores Lorena, o professor Marcos Nobre, o professor Joaquim Lustosa. É uma alegria enorme, né, estar aqui novamente, professor Hélio. E olha, maravilhado, tá? Uma verdadeira aula absolutamente imperdível do professor Marcos Nóbrega, né, sobre Eu Código de pensei que você Contas. estava maravilhado com o IBS e o CBS, né? Não chegaria tanto, né? Não vamos chegar a tanto, né? Não tanto, não tanto, não acho. Mas eu gostaria de destacar apenas 3 pontos, professor Marcos. De início, né, uma alegria enorme revê-lo, ainda aqui à distância, né, muita saudade aí dos nossos encontros, até no Tribunal de Contas mesmo, né, quando traçávamos nossos planos aí do pós-doc, dos artigos escritos a 4 mãos, etc., né. O professor Marcos Nóbrega sempre foi um grande incentivador. Né, e gostaria de destacar, professor Hélio Oren, o professor Joaquim Lustosa, né, o currículo do professor Marcos Nóbrega, né? É um currículo realmente excepcional. Excepcional, que muito nos orgulha, professor Marcos, tê-lo aqui na Faculdade de Direito do Recife, né? Por toda a sua contribuição, tive a honra e a alegria de ser seu aluno na graduação, né, na Escola da Magistratura do Estado de Pernambuco e depois na Faculdade de Direito do Recife, e tanto no mestrado quanto no doutorado. Né? Os textos do professor Marcos Nóbrega sempre foram textos extremamente esclarecedores, estimuladores da pesquisa, né? Realmente, eu sinto muita saudade mesmo dos nossos encontros aí, professor Marcos. Aliás, eu abro aqui um parêntese, por favor, doutor Roberto. De fato, eu fui, aliás, um dos pioneiros no Brasil da discussão do Law and Economics, né, de direito à economia. Isso. E aí isso se deu quando da minha ida a Harvard, em 2007. Eu me lembro que eu fiz um curso lá com o Steven Chavel, com o Kaplan e tudo mais. Mas derivei a minha análise para a questão de contratos. Licitação e contrato, Law and Economics e contratos, e direito administrativo. Mas há uma vertente de Law and Economics em tributação. Né? Acho que o professor Isso. Cristiano Carvalho é o principal nome no Brasil, e ele acabou de publicar um livro, junto com Bradson Camelo, chamado o Tributarista Estratégico, que é sobre teoria dos jogos. Então, acho que vale muito a pena também. Talvez, quem sabe, até conversar vocês aí com o Bradson, acho que vale muito a pena. É o Tributarista Estratégico, Bradson e Cristiano Carvalho. Mas, desculpe. Isso. Não, foi excelente a lembrança, professor Marcos. Inclusive, o professor Cristiano Carvalho sempre foi um interlocutor muito bom, né? Aí na minha tese, conversei bastante com ele, teve a disponibilidade, né, de me escutar, conversar, oferecer, inclusive, o livro dele, de Law and Economics, né? Inclusive, adquiri recentemente o livro dele. Ele passou o convite, né, para o lançamento, e não tive a oportunidade de ler, enfim, essa vida atribulada aí da reta final da votação do PLP 68 agora, né? Mas, professor Marcos, inclusive, professor Eloren, professor Marcos foi o grande incentivador, né? Minha dissertação é em teoria dos jogos, né? Tributação indutora em teoria dos jogos, né? E depois tributação ótima, né? E tanto que o meu sanduíche no doutoramento fiz na NIU, de Nova York, né? Na Ford e em Harvard também, professor Marcos, exatamente seguindo seus passos. Né? Tive a oportunidade de conversar com o Luiz Kaplan, em Harvard, né? Para tributação ótima,
e Daniel Safiro na INAIU. Exatamente a partir aí da abertura, né? Tanto do professor Marcos Nobre como de Terence, né? Que estava naquele momento lá, também fazendo o seu ano sabático, né? Então, direito à economia, lógica econômica sempre foi alvo da minha pesquisa em função do senhor, né? Que sempre foi um grande incentivador, né? Dessa união aí de estudos, né? Multidisciplinares que enriquece muito o direito, né? Enriquece muito o direito. Mas, professor Loren, né? Gostaria apenas de fazer um breve comentário antes de Sim, conversar qual com é a a professora Bertol. expectativa no município? A expectativa no Fisco Municipal? Ah, não, perfeito. Ó, professor Marcos, realmente os desafios são gigantescos, né? Eu venho participando de forma muito intensa, desde aí de janeiro, né? De início aí no programa de assessoramento técnico, né? Da Reforma Tributária do Consumo, PAT e RTC. Fui membro titular de 2 grupos de trabalho, né? Do modelo de administração do IBS e CBS, e fui me envolvendo, né? De forma muito intensa a partir aí das discussões, né? Hoje eu sou membro auxiliar da Comissão de Sistematização da COSIST, né? E sou líder da discussão de projeto do modelo de administração do IBS e CBS por parte dos municípios, né? Temos 3 líderes, né? Pela Secretaria Federal do Brasil, pelos estados, e eu estou representando os municípios nessa discussão nacional. E os desafios são gigantescos, são, professor Marcos, absolutamente enormes, né? Mas, assim, eu vejo por 2 momentos, né? Um momento muito positivo. Bem rapidamente, só fazer constar a presença do professor Júlio Tormenta, lá de Portugal. Excelente, Muito excelente. obrigado. Aqui mais. É isso, professor Júlio. Temos Muito aqui o boa professor noite. Marcos. Exatamente, a gente está falando sobre tribunais de contas, né? E agora o Roberto, que participa dessa reforma tributária nos grupos de trabalho, está respondendo a uma pergunta sobre o impacto nos municípios, né? Professor Marcos Nóbrega, da Faculdade de Direito do Recife, perguntando sobre o impacto sobre os municípios brasileiros dessa reforma. Temos aqui o professor Joaquim, temos aqui a delegada da Receita Federal em Recife, a doutora Heloísa, e é um prazer recebê-lo. Tá bom? E todos os mais, né? Muito obrigado. De pesquisa, exatamente com o objetivo de promover o que o professor Marcos falou. Quer dizer, o professor, achei muito interessante isso, ele é um aglutinador. Ele busca aproximar pessoas, não é, para, digamos, avançar no conhecimento. É isso aí. Diz aí, Roberto, por favor. Primeiro, saudar e cumprimentar. Uma ótima noite, professor Júlio Tormento. Uma alegria tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Muito obrigado. Não por isso, uma alegria enorme. E, professor Marcos, basicamente, né, para o fisco municipal, né, tudo ainda é muito nebuloso. Nós vamos ter ainda na regulamentação, né, da Lei Complementar 68, né, a LP 68, quando publicado, como vai se dar as fiscalizações, né, como vai se dar toda essa priorização, né, fiscalização, tudo mais desafiador, mas ao mesmo tempo estimulante para o estudo, né, e para a definição agora desse regramento novo. Eu acredito que se descortina, professor Marcos, um novo mundo realmente, né? Um mundo em que a integração, a cooperação, de fato, é um momento único, né, em termos de administração tributária no país, né, que vai levar uma simplificação muito maior para o contribuinte, né, mas os desafios administrativos são imensos, né, e muitas incógnitas. Né. Eu lembro muito bem, professor Leonel, quando tivemos a oportunidade de conversar num dos encontros do senhor, com o professor Diego Leite Campos, né, e ele fez um comentário que eu achei delicioso e extremamente pertinente. Olha, em Portugal, nós fazemos a reforma já sabendo o que queremos ao final. E aqui não, professor Marcos, estamos realmente, né, indo, né, a cada momento, né, discutindo, elaborando, tá, e imaginando os possíveis cenários. Né? Mas em relação ao fisco municipal, eu acredito que é hora de se reinventar. Né? Se reinventar. Hoje, né, eu brinco muito com os colegas, tanto do fisco estadual quanto do fisco municipal. Olha, vocês podem não imaginar o que está ocorrendo, mas, olha, a vida de vocês mudaram. A nossa vida mudou. Mudou muito. Né? Em tanto os fiscos estaduais quanto municipais, olha, a vida do auditor, do mesmo modo, né, que o depoimento do senhor em relação ao Tribunal de Contas, né,
Mudou muito a forma de fiscalizar, e sou testemunha disso. Vejo o controle externo como parceiro nosso da administração pública, né? A alteração, né, da própria forma de fiscalizar, né, nos últimos anos é evidente. Isso, né, acontecerá sem dúvidas, né, nos fiscos municipais e estaduais também. Né? Hoje há um novo momento, né, em que os fiscos vão se reinventar. E eu sou muito otimista, né? Eu acredito que vamos todos ganhar nesse processo. Porque, na verdade, é a maior reforma da história, né? Porque tivemos aquele CM lá atrás, mas a economia hoje é muito mais complexa, né? E o Brasil, o consumo tem um papel muito importante, né? Daí a importância da tributação do consumo, né? Então, não vai ser fácil, vai ser uma transformação. Não, E sem vai dúvida. demorar, né? A transição é longa, né? Para algumas coisas dura 50 anos. Então, assim, Não, exatamente, professor Marcos. É interessante perceber, né, que o modelo chinês, o modelo, enfim, da Índia, o tempo de transição. Esse período nosso aqui no país é muito peculiar, né? Temos aí 6 anos, né, que o próprio legislador constitucional, né, ele previu, né, a dificuldade da implementação e colocou um período de transição, do meu ponto de vista, até demasiado, né? Mas que talvez, né, promover ajustes que serão necessários nesse momento, de transição, muito provavelmente. perceba que entre 26 e 33, 2026, a gente vai lidar com 7 impostos, né? Os antigos e os 2 novos. Então, você tem uma confusão maior do mundo, bom para advogado, né? Eu digo aos meus alunos, contador e advogado vão estar, porque vai ter muita confusão aí pelo meio do mundo, né? Nesses 7 Advogado anos vive aí. de Depois, eu acho confusão, que o né? custo de transação ele deve cair. Daqui a 10 anos, eu acho que vai diminuir. Mas Viu, Marco? nesses próximos Advogado vive de 10 anos, confusão. nesses Advogado vive próximos de 10 anos, confusão. nesses próximos 10 anos, a gente vai ter muita. Também não sabe como é que isso vai bater no judiciário, não vai ser fácil. Agora, é o custo da transição, tem que ser, né? Tinha que ser, né? Apenas para dar eu diria, pelo menos o norte, né? Estamos trabalhando muito forte, professor Marcos, na apuração assistida, né? Na calculadora, etc. Exatamente, joga na largada agora, em 2026, né? Termos ferramentas, né, que vão simplificar e muito, né? O cálculo, né, do IBS, da CBS, né? Enfim, facilitar ao máximo, né? E tem, enfim, a ideia é sempre manter, né, os mesmos documentos eletrônicos atuais, né, adaptando-os para o IBS e a CBS, né, e oferecendo ferramentas que possam vir a, pelo menos, minimizar ao máximo, né, reduzir esse impacto na vida do cidadão, que realmente é algo desafiador. Muito obrigado. Pois não, professor, acho que a gente já até estourou o tempo, né? É verdade, professor, mas eu só queria Peço ter desculpa. oportunidade, mas eu queria só ter a oportunidade de falar o seguinte, pelo que eu sei que é uma pessoa experientíssima na área dos tribunais de contas, né? E falou que 2 impactos dessa reforma, me corrija, por favor, no que diz respeito à reforma tributária e aos tribunais de contas. O primeiro seria em relação aos contratos públicos, né? Citou a questão do saneamento e tal. E depois com relação às alíquotas de referência, parece que foram os 2 pontos de maior destaque nesse Não só no caso do saneamento, porque, na verdade, esse impacto nos contratos ele se divide. Basicamente, é a questão do reequilíbrio do contrato, né? Como vai ser o impacto desses outros. Porque a gente tem que ver se vai diminuir ou aumentar a tributação para um determinado setor e para um determinado contrato específico. E se aumentar a carga, o contratado tem direito a reequilíbrio, né? E aí vai ter um problema sério, professor, porque o problema não é dizer que tem desequilíbrio, o problema é quanto vale o show. Esse é o problema. Quanto é? Então, a empresa diz que é uma coisa, o poder público diz que é outra coisa, o TCU diz que é outra coisa, se bater no judiciário é outro número. Qual é o número? Ninguém sabe. E por isso que eu tenho desenvolvido uma teoria heterodoxa do equilíbrio de longo prazo, mas isso é uma discussão mais para frente. Enfim. Uma outra questão que eu também queria destacar, dado que está aqui o professor Júlio Tormenta, é a importância dos tribunais administrativos, né? O professor Júlio Tormenta parece que também conhece bastante esse assunto. O Supremo Tribunal Administrativo em Portugal, a importância que ele tem, parece que vindo a partir de Mozinho da Silveira, salvo engano, da França, né? Então, os tribunais administrativos são efetivamente importantes. Existem países onde não há essa hierarquia.
entre os tribunais jurisdicionais e os tribunais administrativos. Parece que é isso, né, professor Júlio Tormenta? Em Portugal, nós temos o Tribunal Constitucional, o Supremo Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Administrativo, todos, claro, com distribuição de competência bastante importantes, não é isso? É isso. Muito boa noite a todos. Muito obrigado por me deixarem participar nestes lives, porque estou sempre a aprender. Como sabem, o professor Hélio sabe, a nossa estrutura judiciária é totalmente diferente da vossa e, portanto, para mim, tem sido bastante benéfico para ficar com umas luzes do vosso sistema judiciário. Respondendo à questão concreta do professor Hélio, sim, nós temos uma separação entre a jurisdição, digamos, comum, onde temos um Supremo Tribunal de Justiça, e depois temos os chamados tribunais de relação. Nós atualmente temos, salvo erro, 5 tribunais de relação. Depois temos os tribunais, digamos, de primeira instância. Depois temos a jurisdição administrativa ou tributária, em que nessa jurisdição temos um Supremo, que foi o tribunal que o professor Hélio referiu, Supremo Tribunal Administrativo, em que temos 2 secções, uma secção ligado ao administrativo e uma secção ligada ao contencioso tributário. Depois, por baixo do Supremo Tribunal Administrativo, temos 2 tribunais superiores também, que se chamam de Tribunais Centrais Administrativos Sul-Norte. Para quem conhece Portugal, podemos dizer que até Coimbra é a jurisdição do Tribunal Central Administrativo Sul. De Coimbra para cima é a jurisdição do Central Administrativo Norte. As nossas 2 regiões autónomas, questões tributárias, digamos, em segunda instância, são dirimidas no Tribunal Central Administrativo Sul. Depois temos, como tribunais de primeira instância, tribunais administrativos e fiscais, aquilo que nós chamamos em Portugal TAF, TAF, com exceção de em Lisboa, nós temos um tribunal tributário e outro tribunal administrativo. Há uma separação. Mas no resto do país, no mesmo tribunal, temos as 2 secções, tributário e administrativo. E portanto, é isto que temos, professor Hélio. O professor Marcos Nóbrega, ele foi orientando em um dos pós-doutorados que realizou, né, do professor Fernando Araújo, salvo engano, não é isso, professor Marcos? Então, Isso. E aí eu pergunto, com tanta experiência que o senhor possui, alguma sugestão de mudança em relação aos tribunais constitucionais? O senhor viu que os sistemas, o professor Júlio Tormenta acabou de falar, são bem diferentes. Os sistemas nos países europeus são bastante diferentes do que temos aqui no Brasil, né? Cada país tem o seu sistema muito próprio. Mas, enfim, com essa experiência na Singapura, que o senhor falou, com essa experiência em Londres, Portugal, Espanha, em tantos lugares, teria alguma sugestão de mudança no que diz respeito aos tribunais que são administrativos, né? Me parece que sim, eu concordo, os tribunais de contas no Brasil, que são 33, alguma sugestão no que diz respeito à escolha dos seus membros, à operacionalidade? Falou que, olha, a Constituição é de 88, ela não mudou tanto assim nessa matéria, mas a prática parece ter mudado bastante, não é? Um controle de eficiência, não apenas um controle no que diz respeito à questão da corrupção propriamente dita. Parece que muitas coisas efetivamente vêm ocorrendo. Alguma sugestão de mudança? Antes, porém, eu quero dizer que eu gosto muito do modelo português. Eu tenho uma certa familiaridade no modelo português, porque eu tive muito em Moçambique. E já há algum tempo eu tenho dado assistência técnica ao Tribunal de Moçambique, que não é um tribunal de contas, é um tribunal administrativo e tem a terceira sessão. Professor, para Moçambique, Angola e São Tomé e Príncipe. Vamos mandar essa gravação. E agora eles estão tentando, de fato, criar um tribunal de contas em Moçambique, né?
Então, inclusive, eu fui responsável pela escrever a proposta de emendas constitucionais para, de fato, criar. Então, é baseado muito na experiência portuguesa, que acho que é exitosa. Eu acho que, professor, a gente primeiro tem que mudar esse critério de escolha de conselheiro, eu acho. Acho isso anacrônico. Acho que isso dá um peso político muito grande. Acho que tem que ter alguém do parlamento, mas acho que talvez aumentar o número de conselheiros e tornar isso mais paritário, eu acho. Mas aí você tem ideias diversas, talvez aumentar para a OAB, sei lá. Né? Eu acho que a gente tem que mudar isso aí. Né? Quer dizer, hoje teria que ter mais conselheiros e de uma maneira mais paritária. Não é? Mas eu não acho também que a escolha política deve ser totalmente rechaçada, não. Porque, ao longo do tempo, eu percebo que isso ajuda. Porque uma coisa é o cara só saber direito, outra coisa é o cara vir da política ajuda na hora de tomar decisões. Né? Então, acho que a gente tem que mudar os critérios de julgamento, aumentar o número de conselheiros e tornar mais paritário o conselho. Acho que isso ajudaria muito. Mas eu não vejo nenhuma movimentação nesse sentido, pelo menos mais contundente. Né? No Brasil, as coisas só acontecem no susto. Né? Então, vai que tem um escândalo qualquer aí resolver isso aí de uma vez por todas. Sabe, né? Os pareceres técnicos que chegam para os conselheiros e ministros, tem alguma condição, digamos, existem dados mais ou menos confiáveis, no sentido de se esses pareceres técnicos eles estão sendo muito reformados pelos conselheiros e ministros, ou se eles são mantidos com muitas ressalvas? É possível? Existe esse número? Onde é que nós poderíamos pegar, digamos, um estudante que quer fazer uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, ele quer dados sobre os tribunais de contas do Brasil. Poderia sugerir algum banco de dados, algum site? O melhor sistema que tem, professor, é do TCU. O sistema do TCU é o melhor que tem. Não é? Mas acontece muito assim, cara. Existe um problema também. Eu fui auditor de controle externo. Né? Existe um problema de, como diz aquele livro do Nassim Taleb, pele em jogo, né? O cara bota lá e está botado, entendeu? Existe muita coisa que se bota. O indício se dá. Há um indício, ele diz que é superfaturamento, e aí vai. Existe muita coisa nisso. Melhorar um pouco as auditorias ajudaria bastante também, entendeu? Qualquer coisa se pede inidoneidade, não é bem assim. Então, muita coisa é reformada pelo má entendimento da auditoria, eu acho. Também tem isso, é o que eu vejo, sabe? Mas os auditores costumam ser escolhidos pelos concursos públicos, assim como o Ministério Público junto à União. Certamente, concurso público, certamente. Então, haveria uma deficiência nesses concursos públicos ao ponto de elaborarem tantos pareceres que estão sendo reformados? Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Precisa melhorar esse tipo de coisa. Perfeito. E treinamentos, né? Capacitação. Eu posso dar inúmeros exemplos aí que eu vejo toda semana aí, que o cara, quando parar a olhar, não é bem assim. É porque existem notícias muito constantes, agora mesmo, recente na Bahia, né, sobre a questão das escolhas dos membros dos tribunais de contas, né? Então, parece que isso daí é uma coisa muito recidiva, não é? Mas, enfim. Precisa melhorar, né, professor? Precisa melhorar, né? O Joaquim, não sei se continua conosco, não é? Mas Joaquim nos fez esse grande obséquio, né? Estou aqui no áudio. Então, Joaquim, então, prazer imenso estar conversando com o professor Marcos Nóbrega. Como eu te disse, olha bem, você com a palavra, teria alguma observação? Você já fez a exposição do currículo belíssimo do professor Marcos Nóbrega, não é? E eu já agradeci bastante por o professor Marcos estar aqui conosco por tanto tempo. Alguma observação a fazer, Joaquim? Eu gostaria de lembrar, professor, que todo mundo que tem um currículo tem um currículo oculto, né? Que são coisas que a pessoa quis fazer e deu errado. Nem sempre é certo, não. Muita coisa está errada, né? Deu errado na minha vida também, viu? E muita coisa deu certo, né, professor? Muita coisa deu mais certo que errado, mas muita coisa deu errado. Você sabe que o sonho da minha vida é ter trabalhado na FMI, né? Eu queria ter trabalhado no FMI. Eu fui 3 vezes para uma entrevista lá no FMI e levei pau nas 3 entrevistas. No Legal Department.
Trabalhar no Liga Parece que estudar inglês e ter fluência no inglês é um dos pontos fundamentais para a pessoa que vê a sua carreira, né? Admira a sua carreira. Teria alguma sugestão a dar? Porque, na minha perspectiva, saber idiomas estrangeiros faz parte, né? É. Você sabe que, segundo meus filhos, eu nem falo inglês, né? Falo uma coisa parecida com inglês, né? Porque o ponto de virada na minha família foi ir para Harvard, né, professor? Porque ninguém acreditava em mim, né? Porque eu acho que aí na faculdade de Direito, estando na faculdade de Direito, eu fui o primeiro. Assim, como professor, eu não conheço outro, não. Ninguém acreditava em mim. Minha mãe dizia, meu filho, desista disso, não vai dar certo. E pior que aí eu fui aceito em Yale, em Harvard, escolhi para Harvard, e foi como se eu tivesse ido para Marte. Assim, é como se tivesse ido para outro mundo, né? Eu me lembro que, numa das vezes que eu estava lá, eu fiquei amigo do Gilberto Dimenstein, era um jornalista, ele faleceu, infelizmente, né? Ele é meu amigo lá. Aí eu tomava muito café com o Gilberto Dimenstein. Aí eu contei uma história para ele. Ele disse, Gilberto, eu fui aqui comprar um chiclete na CVS, que são aquelas redes de farmácia, né? Fui comprar um chiclete e quem estava na minha frente era o bispo Desmond Tutu, que tinha sido prêmio Nobel da Paz, um sul-africano. Aí eu fiquei conversando com ele sobre o tempo e tal. Ele disse, aqui é o Harvard Square, é o único lugar do mundo que o cara vai comprar chiclete e encontra um prêmio Nobel, né? Aí ele publicou na Folha de São Paulo. O professor Marco Nóbrega, da UFPE, contou essa história. De fato, como diz o meu querido amigo professor Joaquim Falcão, é a minha Disneylândia, né? Disney World, né? A vida intelectual é que nos salva. Aliás, tem uma história interessante, professor. Eu estava vendo uma entrevista um dia desse com Toquinho, né? Grande músico, e ele disse que passou um tempo na Itália, quando era jovem, e queria muito encontrar com Marcelo Mastroianni. E aí foi conseguido pelo seu empresário um encontro com o Mastroianni, mas ele disse, chegue cedo, porque ele é pontual. Está marcado 7 da noite, 5 horas da tarde ele já estava no restaurante. Aí deu 7, 7h15, 7h30, nada de Mastroianni. Aí ele chega, de repente, todo maquiado, porque ele estava filmando, né, estava participando de um filme todo maquiado, reclamando da iluminação, reclamando do diretor, reclamando da maquiagem. De repente ele parou e fez assim, mas trabalhar é bem pior, né? Então a vida acadêmica para mim eu encaro como uma grande diversão, né? Porque trabalhar é bem pior, né? Então ficar nesses negócios, assim, teoria dos jogos, isso é diversão, não é trabalho. Na verdade, Roberto, trabalhar, visitar um contribuinte é bem pior. E aí, Joaquim, trabalhar é bem pior. E aí, cadê você, Joaquim? Hélio, eu estou aqui no áudio, Hélio, veja bem, o professor Nóbrega é um momento lá na faculdade de Direito. Enquanto eu sou uma nota de rodapé, Nóbrega é um livro inteiro. Entendeu? Que é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, eu quero pensar uma frase dele aí na preleção dele, que foi belíssima, como sempre, né? Eu sou um fã das palestras de Marco Nóbrega. Ele disse que a mensuração da carga tributária é muito difícil de ser feita. E nós, do direito tributário, estamos sempre buscando uma certeza. Como ter certeza numa incerteza? Não tem. É o second best. É tentativa e erro, é estabilização de expectativas. O que a gente chama certeza é estabilização de expectativas. É o que a sociedade está disposta a pagar por isso, pela estabilização, né, de expectativas. Bem, professor, eu preciso ir, que eu tenho outro compromisso. Eu peço desculpa a Vossa Excelência, aquele professor que me introduziu no direito constitucional, lá em 1992, faz muito tempo, professor. E outra coisa, o tempo não passa para o professor Eleury. Isso é uma coisa absolutamente impressionante. É absolutamente igual a 92. Eu quero te agradecer, Marcos. Quero te agradecer por você ter aceito o convite, né, Joaquim? Quero agradecer. Exatamente. Com certeza. Agradecer a ele. Com certeza. Isso é diversão, isso é conversa, alegria, alegria. Fico muito feliz por ter a possibilidade de contar com você. E é o que eu digo, se puder, digamos assim, participar do nosso grupo de pesquisa, eu sei que é uma pessoa que tem uma experiência imensa, eu ficarei muito feliz. Todo interesse, todo interesse.
Pois bem, feito o convite, agradecendo a todos, né, Roberto, ao doutor Júlio Tormenta, Joaquim, aos meus filhos, né, a todos que estão aqui presentes no grupo de pesquisa e fazendo esse convite para o senhor. Muito obrigado por ter aceito e, Obrigado. se puder sempre participar, a gente vai encaminhar os nossos grupos, se for possível, tá bem? Eu agradeço bastante, professor. Muito Obrigado, obrigado. pessoal. Professor Júlio, muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho, pela redação. Muito obrigado, hein? Tchau. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Tchau. Ótima tarde. Muito obrigado, professor. Até mais.